Porque algumas pessoas parecem enxergar o que ninguém vê, sentir o que ninguém ousa admitir e reagir com uma força silenciosa que desconcerta até os mais manipuladores. O que existe por trás do olhar de quem já atravessou o abismo emocional e voltou inteiro? Talvez o verdadeiro perigo para o narcisista não seja o confronto direto, mas aquele silêncio que antecede o colapso, o silêncio de quem despertou. Carl Jung já dizia: aquilo que negas te submete, o que aceitas te transforma. E quando o empata aceita sua sombra, algo muda para sempre. Você já sentiu que o jogo emocional estava armado desde o início e que você só era uma peça que não conhecia as regras? E se eu te dissesse que o empata despertado não joga mais o mesmo jogo? Ele muda o tabuleiro, embaralha as peças e implode as estratégias do narcisista sem tocar diretamente em sua superfície. Cada gesto, cada ausência, cada recuo é uma arma invisível, um golpe silencioso que atinge onde o ego mais teme, na ilusão de controle. Mas poucos sabem como isso funciona. Poucos sobreviveram para contar. Há algo profundamente simbólico no modo como o empata deixa de sangrar pelas feridas e passa a usar cada cicatriz como lâmina afiada. Jung chamaria isso de individuação, o momento exato em que o ser humano se reconecta à sua totalidade e para de mendigar amor no deserto emocional de um narcisista. O empata não perdoa, não vinga, não grita, ele apenas some, e o desaparecimento para o narcisista é como a morte em vida. Mas essa morte é lenta, e cada golpe, cada um deles, é aplicado no tempo certo, com precisão cirúrgica e uma serenidade que beira o divino. Você acha que sabe o que é vingança? Não. O que você verá aqui não é vingança, é transcendência. É a reviravolta arquetípica onde a vítima se torna mestre e o caçador é atraído para o labirinto da própria psique. É o colapso do arquétipo do Salvador, a explosão do self ferido e a reconstrução de uma identidade que já não depende de aprovação alguma. Carl Jung não explicaria isso com lógica, mas com símbolos, sonhos e sombras que carregam um sentido oculto. Um sentido que você começará a decifrar agora, se tiver coragem de continuar. Mas antes de tudo te pergunto, e se o verdadeiro castigo do narcisista não for ser desmascarado, mas ignorado por quem ele jurava controlar? E se a pior dor for não entender como perdeu o poder, nem quando, nem por quê? Algo está prestes a ser revelado. Mas atenção, não haverá respostas óbvias, nem conforto imediato. O que você está prestes a testemunhar é uma jornada profunda dentro da mente de quem despertou. E uma vez que você enxergue esses golpes mortais, nunca mais verá o narcisista da mesma forma. Nunca mais será o mesmo. Há um momento em que o empata para de se perguntar onde errou e começa a escutar o som da própria alma voltando do exílio. Não há grito nesse instante, não há plateia, nem testemunhas. Há apenas um silêncio denso, antigo, como se todas as dores do passado estivessem reunidas para observar em respeito a primeira respiração de alguém que renasce por dentro. Carl Jung nos ensinou que aquilo que reprimimos se transforma em destino. E o empata, cansado de ser marionete do sofrimento, decide devolver o fio ao seu verdadeiro dono, o narcisista. É nessa virada que o primeiro golpe se insinua, não como violência, mas como ausência. O empata deixa de responder, deixa de justificar, deixa de existir no território emocional que antes era manipulado. Para o narcisista, isso é insuportável. Ele alimentava sua existência do reflexo que arrancava da alma alheia. Sem o espelho emocional do empata, o ego doentio começa a implodir. Mas não se vê isso de fora. Só quem já esteve preso sabe reconhecer o som de uma chave girando do lado de dentro. O empata despertado não busca revanche, ele busca verdade. E a verdade, quando aceita sem resistência, se transforma em lâmina. Não corta com raiva, mas com clareza. O que antes era culpa, agora é percepção. O que antes era amor doado, agora é amor preservado. E o narcisista, que não sabe lidar com a existência de alguém que não precisa mais dele para respirar, sente o colapso. Mas a queda não é física,
é simbólica. É a perda do trono invisível que ele acreditava ocupar na mente do outro. Jung escreveu que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tomar consciência da escuridão. O empata, ao se deparar com sua própria sombra, não a nega, ele a acolhe, e nesse acolhimento, sua vulnerabilidade deixa de ser fraqueza e se torna campo de força. O narcisista não sabe jogar nesse terreno. Ele não entende alguém que chora e ainda assim não cede. Alguém que sente tudo, mas já não se curva. Alguém que olha com ternura, mas não volta. E aqui surge a inquietação. Será que o poder do empata sempre esteve ali, apenas adormecido, sob o peso de um amor distorcido? Será que, no fundo, o que o narcisista mais teme não é o empata ferido, mas o empata desperto? Aquela presença que já não se desculpa por existir, que já não pede licença para sentir, que já não recua ao menor sinal de rejeição. Talvez o golpe mais letal não seja a confrontação direta, mas a retirada silenciosa de tudo aquilo que antes era doado sem consciência. O narcisista sente isso. Ele fareja a mudança antes mesmo de compreendê-la. Algo se quebrou, mas não no empata, no ciclo, na programação invisível que sempre o colocava como centro. Agora ele está fora. E não há discurso, lágrimas ou chantagem que reconstrua a ponte que foi queimada com o fogo do autoconhecimento. E aqui, nesta ruína simbólica, nasce o segundo golpe, o espelho quebrado. O empata já não reflete mais a imagem distorcida que o narcisista projetava. Ele se vê, e ver-se é começar a se libertar. Mas essa libertação tem um preço. O empata precisa enfrentar a solidão da verdade, a dor de perceber que nunca foi amado, apenas usado, a dor de olhar para trás e ver que cada gesto de entrega foi uma oferta num altar que nunca existiu. Essa dor é real. Ela não se mascara, não se espiritualiza, é atravessada, sentida, digerida em silêncio, e é justamente nesse processo que a cura começa a florescer. Não com alívio imediato, mas com uma lucidez que assusta. O narcisista agora já não reconhece mais o empata, e isso o enlouquece. Tenta repetir o roteiro, acionar os mesmos botões, criar os mesmos laços, mas nada funciona, porque o empata não é mais o mesmo. Ele não responde mais ao medo, nem à carência, nem à dúvida. Ele se transformou. E é essa transformação invisível que age como um veneno lento na mente do narcisista. Um veneno que corrói a estrutura de controle que antes parecia eterna. Então surge o terceiro golpe, talvez o mais devastador. O empata já não deseja provar nada, não busca reconhecimento nem justiça. Ele apenas segue, e nesse seguir carrega algo que o narcisista jamais terá: paz. Uma paz que não vem da vitória sobre o outro, mas da reconciliação consigo mesmo. O jogo acaba não com um grito, mas com o silêncio pleno de quem finalmente entendeu que nunca houve jogo, apenas um ciclo que precisava ser quebrado. Se você sente esse silêncio vibrando dentro de você, continue, porque os próximos passos dessa jornada revelam golpes que não ferem o corpo, mas desmantelam a alma do manipulador. E isso ainda está por vir. Não é o grito que destrói o narcisista, é o silêncio que o desestrutura, a ausência, a retirada emocional de cena, o desaparecimento psíquico de quem ele acreditava possuir. Esse é o segundo golpe. Sutil, quase imperceptível para quem vê de fora, mas devastador para o narcisista que sempre dançou ao som da resposta emocional do empata. Carl Jung falava sobre a retirada da projeção como um dos passos mais duros da individuação. E é exatamente isso que acontece aqui. O empata recolhe sua luz e o narcisista se vê nu no próprio vazio. Durante muito tempo, o empata foi o espelho. Não apenas refletia o que o narcisista queria ver, ele sustentava, inconscientemente, a identidade inflada do outro. Era o alimento emocional, o aplauso invisível,
o chão sob os pés do manipulador. Quando o empata desperta, esse reflexo se desfaz. Ele não discute, não briga, não tenta provar nada. Ele apenas retira a própria alma do campo de batalha. E nesse gesto, aparentemente passivo, reside o veneno mais potente, a quebra da dependência energética. O narcisista não sabe existir sem atenção. Ele precisa ser visto, desejado, temido, precisa do outro como extensão de si mesmo. Quando o empata cessa o fluxo, algo começa a ruir, lentamente, como uma rachadura numa represa emocional construída sobre mentiras. Primeiro vem a negação. O narcisista não acredita, pensa que é uma fase, um jogo, uma estratégia, tenta replicar antigos padrões, provoca, culpa, seduz, ameaça, mas nada funciona. A resposta não vem, o eco se apaga, e isso o enlouquece. Esse segundo golpe é a morte simbólica do papel que o empata interpretava sem saber. E como todo luto, traz dor para ambos. O empata sente um vazio, sim, mas esse vazio já não o paralisa. Ele o liberta, porque pela primeira vez o empata não está tentando consertar o outro, mas habitar a si mesmo. Ele se torna inteiro, e essa inteireza brilha de um modo que o narcisista não consegue suportar. Porque agora, toda tentativa de manipulação bate em uma presença que já não se curva, já não se dobra, já não precisa ser salva. O silêncio do empata, neste ponto, é um grito ensurdecedor para o narcisista. Um grito que diz: eu vejo você. E ver, no mundo simbólico de Jung, é o início da transmutação, porque o que era sombra inconsciente se torna imagem revelada. O narcisista não está mais operando nas sombras. Ele foi exposto, não por palavras, mas pela ausência absoluta de dependência. E essa ausência é cruel para quem vive da validação alheia. O manipulador se vê sozinho e, nesse espelho quebrado, encontra apenas o próprio desespero. O empata não precisa explicar sua saída. Sua ausência fala mais do que 1000 argumentos. Cada mensagem ignorada, cada presença não entregue, cada emoção não cedida se torna um corte na estrutura narcisista. E o narcisista, sem saber mais como controlar, começa a girar em falso, como um predador faminto em um deserto onde a presa desapareceu. Ele tenta substituir, tenta repetir o ciclo com outros, mas nada preenche, porque o empata despertado deixou uma marca. O reflexo que ele oferecia era único e agora é inalcançável. O segundo golpe é o fim do fornecimento energético, é o colapso da fantasia, é a quebra do feitiço. Não há fechamento, não há vingança, não há cena final. Há apenas o sumiço, um desaparecimento tão profundo que o narcisista não consegue rastrear. Porque o empata não apenas saiu, ele desapareceu das dinâmicas psíquicas que sustentavam a dominação. Ele fechou as portas internas. E isso não se reverte, não se negocia, não se reconstrói. O que se quebra aqui é o fio invisível da dependência emocional. Mas é nesse ponto que o empata começa a enfrentar outra sombra, a culpa. Uma culpa ancestral, enraizada, plantada por anos de manipulação sutil. A voz interna que diz: você está sendo cruel, você devia ajudar, você não pode abandonar. Essa voz não é sua, é a voz do próprio narcisista internalizada. E agora ela grita porque sabe que está sendo expulsa. O empata precisa atravessar essa névoa para permanecer firme, porque o segundo golpe não se completa na ausência física, ele se consagra na ausência psíquica. Esse golpe é ritualístico, é uma travessia. O empata precisa romper com pactos invisíveis que fez sem perceber. Pactos de salvação, de dependência, de amor condicionado. Precisa deixar para trás as promessas que só ele acreditava. E isso exige coragem, porque no fundo, o empata tem medo de ser aquilo que mais teme. Frio, insensível, egoísta. Mas ao entender que preservar-se não é egoísmo, é sobrevivência, ele transcende. E nessa transcendência surge uma nova identidade. Não mais o curador, agora o criador de si mesmo.
E talvez o mais irônico de tudo seja isso. O empata não destrói o narcisista com raiva. Ele o destrói com amor próprio. E esse amor próprio, cultivado no silêncio, cresce como uma floresta indomável dentro da alma. O narcisista não pode entrar ali, não é mais bem-vindo, não é mais necessário. E por mais que tente, com flores, promessas, lágrimas ou gritos, ele encontrará apenas uma porta fechada, e não pela raiva, mas pela paz. E essa paz é o verdadeiro fim para o narcisista. O narcisista nunca amou o empata. Ele amou a ilusão de controle que criou sobre ele. Amou o reflexo que alimentava seu ego, o palco onde encenava sua grandeza, os olhos que o validavam, mesmo quando machucava. Mas o empata despertado já não se deixa encantar. Ele vê, e ver, como nos ensinou Carl Jung, é mais perigoso do que atacar. Porque ver com consciência é desintegrar máscaras. E é aqui que o terceiro golpe se manifesta, não como ação, mas como visão, o momento em que o empata revela o que sempre esteve escondido e desmascara o narcisista diante de si mesmo. Não há nada mais insuportável para o narcisista do que ser visto em sua nudez psicológica. Ele é feito de performance, vive de persona, aquela fachada cuidadosamente construída para seduzir, encantar, manipular. Mas o empata, ao despertar, ativa uma lente invisível que atravessa todas essas camadas. Já não se perde em palavras doces, já não se confunde com promessas falsas, já não se ilude com demonstrações esporádicas de afeto. Ele reconhece o script, antecipa as falas, enxerga o jogo, e isso muda tudo, porque agora o narcisista não tem mais onde se esconder. O terceiro golpe acontece no olhar, um olhar que já não brilha de paixão cega, mas arde de lucidez. O empata, pela primeira vez, olha para o narcisista e não vê o salvador, o amante, o amigo, vê o manipulador, vê o predador, vê o vazio. E esse olhar é uma lâmina silenciosa que rasga a ilusão até o osso. O narcisista percebe, ele sente, ele sabe, e tenta desesperadamente restaurar o papel anterior. Volta a ser carinhoso, volta a pedir perdão, volta a implorar uma nova chance, mas tudo soa artificial. Porque desmascarar não exige palavras, exige presença. Uma presença que já não se curva, já não implora, já não tolera. O empata não grita, não acusa, não aponta o dedo, ele apenas sabe. E esse saber é insuportável para quem vive do disfarce. O narcisista, nesse momento, sente que sua estrutura interna está em colapso. Porque o palco caiu, e sem o palco não há espetáculo, sem espetáculo não há plateia, e sem plateia não há ele. Carl Jung dizia que todos nós carregamos máscaras e que só nos tornamos inteiros quando temos coragem de confrontar nossa sombra. O empata fez esse caminho, mergulhou nas profundezas de sua dor, enfrentou seus traumas, tocou suas feridas mais primitivas e voltou inteiro. O narcisista, ao contrário, evita esse mergulho a qualquer custo. Sua existência gira em torno de escapar da dor, projetar culpa, manter o controle. Mas agora ele está nu diante da consciência do empata. E não há como escapar disso. Esse terceiro golpe não fere, ele revela. E o que é revelado se desfaz. O encantamento quebra, o magnetismo morre, a dependência evapora. O empata olha e não sente mais desejo, nem raiva, nem mágoa. Sente pena. E pena é o sinal final de que o ciclo acabou. Porque onde há compaixão sem apego, há libertação. O narcisista, ao perceber que não é mais temido, nem desejado, nem necessário, implode. O jogo acabou, mas ele insiste em jogar, sozinho. O desmascaramento é sutil, mas avassalador. Cada gesto do empata agora carrega a força de quem sabe. Ele fala pouco, age pouco, mas sua simples presença é insuportável para o narcisista, porque ela devolve o que foi tirado, o poder interno. O empata não precisa mais de respostas, ele já as tem, e isso tira do narcisista sua arma mais poderosa, a dúvida. O empata não duvida mais de si, não questiona sua sensibilidade, não se culpa pela dor, e sem dúvida não há manipulação possível. O terceiro golpe é, portanto, o fim da ilusão.
E com ele vem uma nova forma de existir. O empata agora navega pela vida com discernimento. Ele reconhece a energia do narcisista de longe, já não cai em armadilhas emocionais, já não se envolve com quem vive de controle. Ele não se tornou frio, ele se tornou inteiro. E essa inteireza é um abismo para o narcisista, que sempre se alimentou da fragmentação alheia. Onde há completude, ele não tem espaço. Onde há consciência, ele não tem voz. Esse golpe também transforma a realidade do empata. Ele perde o romantismo de se doar sem limites, mas ganha a dignidade de não mais se abandonar. Ele entende que amar não é se sacrificar, é se incluir. Que perdoar não é esquecer, é se proteger. Que ser luz não significa ser frágil, significa ser firme. E ao incorporar essa nova consciência, o empata se torna intocável. Não no corpo, mas na alma. Intocável onde o narcisista mais queria ferir, na essência. Talvez o mais trágico e, ao mesmo tempo, o mais libertador seja perceber que o empata não precisa destruir o narcisista. Ele apenas precisa vê-lo, porque ver com clareza é a maior ameaça ao controle. E nesse ver, nesse saber silencioso, nesse estado de lucidez profunda, o empata realiza o terceiro golpe. Um golpe que não arranha a pele, mas desintegra a mentira. E o narcisista? Este vaga pelas ruínas de um jogo que não entende mais. Tenta reconstruir pontes que não levam a lugar algum. E no fundo, sabe, o empata se foi e não volta. Porque agora ele está com quem sempre buscou, consigo mesmo. O narcisista sabe lidar com o amor obsessivo. Ele se alimenta do desespero. Ele manipula a necessidade. Ele seduz a fragilidade. Mas há algo que ele não consegue tocar, não consegue manipular, não consegue sequer compreender: a indiferença. E é neste silêncio emocional, neste vazio, onde antes havia dependência, que o empata crava o quarto golpe. Um golpe seco, sem grito, sem aviso, mas brutal. Porque o empata, agora desperto, não odeia, não perdoa, não reage. Ele simplesmente não sente mais. É esse o momento em que o narcisista percebe que perdeu, não por algo que o empata fez, mas por algo que ele deixou de sentir. E o que desapareceu foi o combustível da relação. A emoção intensa, o vínculo energético, a dança de extremos. O empata já não vibra mais na frequência da dor. Ele parou de girar no mesmo eixo, abandonou o tabuleiro sem olhar para trás. E essa fuga emocional é o que condena o narcisista àquilo que ele mais teme, a irrelevância. Carl Jung dizia que o que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. O narcisista, incapaz de olhar para a própria sombra, projetou sua dor nos outros. E o empata foi, por muito tempo, o espelho onde essa dor se refletia. Mas agora o espelho foi quebrado. O empata não responde mais às provocações. Ele não justifica, não suplica, não espera. Ele existe simplesmente fora do campo emocional onde o narcisista reinava. E isso é insuportável. A indiferença do empata é como um espelho opaco. O narcisista se aproxima, tentando provocar uma reação. Usa o sarcasmo, a culpa, a sedução, a lembrança, mas o empata não se move, não porque está fingindo, mas porque de fato não há mais laço. O corte foi interno, profundo, definitivo. E o narcisista, sem saber mais quem é sem essa reação, começa a desmoronar. Ele se vê vazio. E no silêncio do empata, escuta o eco de sua própria insignificância. Esse é o quarto golpe. A indiferença que não finge, que não reage, que não tenta ensinar. Uma indiferença verdadeira, que não carrega mágoa nem desejo de justiça. Apenas a constatação de que aquilo já não importa. Não há cena final, não há encerramento dramático. Há apenas um afastamento natural, como quando um ciclo de respiração se completa. E nessa ausência de emoção, o narcisista se desfaz. Porque ele só existe enquanto provocar dor. Quando isso acaba, ele deixa de existir. A frieza do empata não é vingança, é libertação. Ele não se tornou frio, ele apenas voltou para si. Deixou de sangrar por dentro para manter o outro confortável. E nesse novo estado, suas emoções não estão mais à venda.
Ele não se oferece como terreno para crises alheias. Ele não se permite ser devorado. Ele se fecha não por medo, mas por respeito. E esse respeito próprio é como uma muralha invisível que o narcisista não pode escalar. O narcisista agora não sabe mais o que fazer. Ele tenta reverter, tenta reinventar o papel, tenta se tornar aquilo que o empata sempre quis. Mas é tarde, porque o empata já não deseja, já não espera, já não sofre. E essa ausência de sofrimento é o que destrói o narcisista por dentro, porque agora ele percebe, nunca teve o controle. O que ele controlava era a reação, e sem reação não há poder. A maior crueldade para quem vive da atenção do outro é a ausência de atenção. O empata não ignora como estratégia, ele simplesmente vive outra frequência. Suas emoções agora são protegidas, seletivas, conscientes. Ele já não entra em jogos emocionais. E o narcisista que se alimentava do caos encontra apenas serenidade, uma serenidade que não o acolhe, mas o expulsa. Jung ensinava que a alma precisa de conflito para crescer, e o empata cresceu. Cresceu tanto que não cabe mais nas dinâmicas antigas, não cabe mais no medo, na culpa, na carência. Ele se expandiu, e essa expansão criou um abismo intransponível entre ele e o narcisista, um abismo que não se cruza com promessas nem com arrependimentos falsos. Porque agora o empata aprendeu. O que se perdeu não era amor, era prisão. E nesse ponto, o narcisista compreende, mesmo que não saiba colocar em palavras, que o empata despertado não voltará. Porque quem desperta não cabe mais no mesmo sonho. O quarto golpe, assim, se completa não com dor, mas com indiferença. Uma indiferença que não destrói com fúria, destrói com ausência. Uma indiferença que não precisa justificar nada, porque já se retirou de cena. Pouco se fala sobre o que acontece depois. Depois do colapso, depois da fuga, depois do silêncio. Pouco se fala sobre o quinto golpe, talvez o mais humilhante, o mais insuportável, o mais devastador para o narcisista, porque ele não vem em forma de rompimento, nem de afastamento. Ele vem quando o empata floresce, quando ele renasce das cinzas, mas não como era antes. Vem quando o empata reconstrói a própria vida com uma força tão serena, tão autêntica, tão luminosa, que o narcisista, ao olhar, se vê reduzido a pó. Esse é o quinto golpe, a reconstrução. Mas não uma reconstrução qualquer. É a reconstrução do ser que já não precisa de ninguém para sentir-se inteiro. O empata não volta com sede de revanche. Ele volta com sede de verdade. E essa verdade pulsa em cada escolha, em cada passo, em cada nova conexão. Agora, ele já não se arrasta, ele voa. E quem já teve o poder de engaiolá-lo, assiste impotente à liberdade que escapa por entre os dedos. Isso é o que fere o narcisista. Isso é o que o destrói. Carl Jung dizia que o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E quando o empata abraça esse privilégio, ele ativa um tipo de energia que o narcisista jamais poderá acessar. Uma energia que não suplica, não se humilha, não se adapta. O empata agora se expressa com inteireza. Ele cria, ele brilha, ele caminha com firmeza, e isso desconcerta o narcisista, porque o que deveria estar em ruínas está florescendo. O que deveria estar implorando está sorrindo. O que deveria ter implodido está em paz. E paz, para o narcisista, é uma afronta, porque sua lógica é de escassez, de conflito, de drama. Ele não entende a leveza, ele não sabe lidar com a felicidade que não depende dele. Ele assiste ao empata, construindo novos laços, se reconectando com sua essência, tomando decisões com lucidez. E tudo isso o enfraquece, como se a presença do empata agora iluminasse sua própria sombra de forma ainda mais cruel. O quinto golpe, portanto, não é apenas a libertação do empata. É a prova viva de que o narcisista nunca teve o poder que acreditava ter. Ele vê que o empata foi ferido, sim, mas não destruído. Que foi traído, sim, mas não desfeito. E que agora, longe da manipulação, da confusão, da chantagem emocional, ele se tornou maior, mais claro,
mais inteiro, e essa nova versão não pode mais ser tocada, porque está acima, em outro nível de consciência, onde o narcisista não alcança. A humilhação aqui não é pública, é psíquica. O narcisista sente a dor do esquecimento, porque o empata não apenas seguiu em frente, ele se reconstruiu de forma tão completa que o antigo ciclo agora parece pequeno, quase infantil. E essa desproporção é insuportável. O narcisista tenta ainda reaparecer, tenta recitar o velho roteiro, mensagens indiretas, tentativas de reencontro. Mas nada fere mais do que o que ele encontra, a indiferença luminosa de quem já está em outra vida. O empata, agora, se torna espelho de si mesmo. Já não precisa se refletir em ninguém. Ele escuta sua intuição, segue sua verdade, honra suas feridas como medalhas e transforma tudo em força. Isso o narcisista não pode suportar, porque o que ele tentou apagar virou chama. O que tentou aprisionar ganhou asas. O que tentou destruir se tornou semente. E essa semente está frutificando longe dele, sem precisar dele, sem sequer lembrá-lo. É neste ponto que o narcisista desaba, porque ele percebe que seu poder sempre foi emprestado, que o controle que exercia dependia da permissão inconsciente do empata, e que agora essa permissão foi revogada para sempre, não há volta. Porque o empata reconstruído já não fala mais a mesma língua, já não se atrai pelo mesmo caos, já não se confunde com o mesmo padrão. Ele mudou, e com essa mudança encerrou um ciclo de gerações. E isso é o quinto golpe, o mais letal, não pelo que o empata faz, mas pelo que ele é. Sua nova versão é uma sentença para o narcisista, a de que ele perdeu não por um erro, mas por arrogância, que subestimou a força de quem ama de verdade, e que agora precisa lidar com a realidade de que o empata desperto não é mais acessível, nem no corpo, nem na mente, nem na alma. O narcisista pode fugir de muita coisa, da verdade, da culpa, do espelho, mas não pode fugir da existência do empata que sobreviveu, porque essa existência, agora desperta, não apenas o ignora, ela o denuncia. Sem precisar de uma palavra, sem precisar de um confronto. A simples vida do empata é, por si só, o sexto golpe, o mais oculto, o mais lento, o mais torturante, porque não vem com alarde, mas com presença, com continuidade, com propósito. E o narcisista, por mais que tente seguir, carrega agora o peso de ter sido exposto por quem não disse nada. O sexto golpe é o mais cruel, porque não é acionado por vingança, mas por verdade. Carl Jung dizia que a vergonha é uma alma que sangra na solidão. E o narcisista, após os 5 primeiros golpes, já não luta contra o empata, luta contra o próprio eco. Ele tenta apagar rastros, tenta reescrever narrativas, tenta reconstruir sua imagem, mas há algo no empata desperto que o condena de forma invisível. A coerência, a lucidez, a verdade internalizada que agora pulsa no olhar de quem não abaixa mais a cabeça. A presença do empata em novos espaços, com novos vínculos, novas realizações, novos afetos. É como um espelho ampliado daquilo que o narcisista nunca foi, e esse reflexo arde. Porque o empata não precisa falar sobre o passado, ele já transcendeu. E essa transcendência, essa liberdade madura, essa ausência total de dependência, é um lembrete constante para o narcisista de que ele perdeu tudo o que jamais entendeu, tudo o que jamais soube cuidar, tudo o que achava que teria para sempre. O sexto golpe não vem de fora. Ele nasce dentro da psique do narcisista. Ele cresce devagar, como uma sombra crescente que começa a cobrir sua imagem idealizada. Não é um escândalo, é uma agonia silenciosa. O empata desperto passa a ser o fantasma que o narcisista carrega nos corredores da memória. Não como alguém que ele deseja, mas como alguém que o desmascara sem dizer uma única palavra. Alguém cuja simples respiração livre é uma afronta à sua existência encenada. Não há escapatória, porque o empata não está mais por perto, mas também nunca esteve tão presente. Está nos lugares onde o narcisista tenta impressionar, está nas comparações inevitáveis.
Está nas memórias que ele tenta manipular e que agora não obedecem mais. Está nas reações que antes conseguia provocar e agora não mais. Está no olhar de outros que, ao conhecerem o empata, percebem o quão pequeno o narcisista realmente é. E isso fere. Fere como se cada conquista alheia fosse uma sentença. É neste ponto que o sexto golpe se revela em sua forma mais brutal. O empata não apenas se curou, ele se tornou uma referência, uma luz, um caminho. Sua existência agora ilumina outros empatias que ainda estão em cativeiro. Sua história se torna força para quem ainda não conseguiu sair. E para o narcisista, não há dor maior do que ver aquele que ele tentou apagar, acendendo a tocha de outros, inspirando, gerando movimentos, criando legados, tornando-se símbolo. Carl Jung não chamaria isso de revanche, ele chamaria de individuação. O empata, ao abraçar suas sombras, ao se curar sem negar o que viveu, transforma sua ferida em sabedoria. E essa sabedoria, quando compartilhada, não apenas quebra o ciclo, ela impede que outros sejam arrastados para ele. O narcisista agora não apenas vê sua vítima crescer, vê sua antiga vítima empoderar outras possíveis vítimas. Isso é mais do que uma derrota, é a morte do arquétipo do dominador. O empata desperto não deseja o mal, mas sua luz machuca olhos que se acostumaram com a escuridão. Ele não precisa apontar os erros, basta viver sua verdade. E a verdade, mesmo quando dita em silêncio, tem o poder de incendiar castelos construídos sobre a mentira. O sexto golpe é isso, uma destruição sem toque, uma punição sem intenção, uma sentença sem tribunal. É a justiça silenciosa que vem da vida bem vivida. O narcisista pode tentar substituir, pode tentar esquecer, pode até tentar reescrever a história, mas não conseguirá apagar o que foi visto, porque a visão do empata, uma vez desperta, nunca mais se fecha. Ele passa a enxergar tudo e todos. E essa lucidez, essa consciência expandida, o protege de cair novamente. O torna escudo para outros e o transforma em algo que o narcisista jamais poderá controlar. Uma ameaça viva ao ciclo da dominação. E o mais cruel de tudo é que o empata não deseja essa guerra. Ele só quer viver. Mas é justamente essa escolha de viver em verdade, em presença, em amor próprio, que encerra definitivamente a influência do narcisista. Porque o sexto golpe não é um ataque, é a vida que continua. E continuar, para o narcisista, é o fim. O que começa como dor termina como despertar. E o que parecia uma ferida aberta revela-se agora como uma passagem secreta, um portal que conduz não ao esquecimento, mas à verdade. O empata que atravessou a noite escura da alma já não precisa mais de vingança, nem de respostas. Ele habita um lugar mais profundo, onde as palavras não alcançam e onde o silêncio se torna linguagem sagrada. Carl Jung sussurra por entre essas entrelinhas. A alma só se cura quando encontra coragem para se ver por completo. E quem vê nunca mais se perde. Ainda ressoam no fundo os golpes, não como violência, mas como batidas de tambor, chamando a consciência. O primeiro foi o silêncio, o segundo, a ausência, o terceiro, a visão, o quarto, a indiferença, o quinto, a reconstrução e o sexto, o eco. Um eco que talvez esteja agora reverberando dentro de você, fazendo vibrar memórias que estavam adormecidas ou sensações que você não conseguia nomear. Mas não se assuste. Isso não é fim, é a tua reentrada em ti mesmo. Talvez você se veja em pedaços, talvez ainda esteja no centro do caos, mas ouça, nada que foi rompido não possa ser transformado em arte. Carl Jung nos mostrou que tudo o que negamos em nós grita no mundo, e tudo o que acolhemos cura silenciosamente. Você não precisa vencer ninguém, não precisa provar nada, precisa apenas voltar para si com a alma nas mãos e decidir que nunca mais vai entregá-la em sacrifício a quem não sabe tocar com cuidado. Você não é a dor que te fizeram sentir, você é a resposta que surgiu depois. E se há algo de cruelmente belo nessa travessia, é perceber que o que quase te destruiu acabou por revelar
revelar tua força. A cicatriz agora é mapa. A lágrima agora é ritual. O silêncio agora é escudo. E tua presença, tua presença, agora carrega a gravidade de quem conhece o subsolo da alma humana. E ainda assim, escolhe a luz. Não há retorno. E isso não é uma perda, é liberdade. O empata desperto não volta ao que era, porque o que era prisão. E a chave sempre esteve nas mãos de quem amava demais. O ciclo se quebrou quando você escolheu não mais se quebrar por dentro. E nesse gesto, silencioso, sutil, sagrado, tudo começou a mudar. Não no outro, em você. E se nesse instante um silêncio te envolve por dentro, não fuja. Esse é o espaço onde o novo se anuncia. É aí, nesse vazio que antes parecia assustador, que tua verdadeira voz começa a sussurrar. O empata despertado aprende a ouvir o que antes ignorava. Seu próprio chamado, seu próprio nome, seu próprio tempo. E esse chamado não será mais calado. Que essa jornada não te deixe com respostas, mas com perguntas que se tornem faróis. Que cada frase ouvida hoje volte a ti em sonhos, em lembranças, em decisões futuras, porque o que foi sentido aqui não é apenas conteúdo, é transformação em estado bruto, é alma em processo de renascimento. Se algo em ti foi tocado, se alguma parte adormecida agora se move, deixe que isso respire, curta, comente, compartilhe se essa experiência ecoou em você como verdade. Não por hábito, mas por honra. Honre o que te atravessou. E inscreva-se não apenas no canal, mas nesse novo ciclo onde sua luz já não se molda às trevas alheias. Porque às vezes o maior ato de poder é simplesmente existir com inteireza.